Boa tarde, hoje, terça-feira, 1º de outubro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Motoqueiro morre em grave acidente em estrada de Parnamirim. Greve da Polícia Civil caminha para completar 2 meses. Kelps Lima assume o Partido da Solidariedade no Rio Grande do Norte. Eduardo Campos marca visita ao Rio Grande do Norte para o dia 11. Dilma Rousseff chega amanhã. O deputado estadual Getúlio Rego, do Democratas, é o entrevistado desta terça-feira. Agora, no RN Acontece. Um grave acidente na estrada da Copab, hoje pela manhã, em Parnamirim, resultou na morte de um motoqueiro. O acidente foi provocado por causa da grande quantidade de buracos existentes na via pública. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Ao ver o corpo do jovem de 25 anos estendido no chão, os familiares ficaram chocados. Eu recebi a notícia através da minha cunhada, que ligou para mim. Eu estava vindo da escola, que eu tinha que deixar meu filho. Aí ela ligou para mim, pedindo para mim ir ao encontro dela, que o marido dela, Michel, tinha sofrido um acidente de moto. O grave acidente com vítima fatal aconteceu em um trecho cheio de buracos que existe na Avenida Olavo Montenegro, região da Copab, em Nova Parnamirim. Michel Arthur da Silva Seridó morreu após uma freada brusca deste veículo Fox. O condutor da moto, que vinha atrás, perdeu o controle da direção, bateu no para-choque e se chocou neste Palio preto, que vinha no sentido contrário. A gente acredita que tenha sido em razão dos buracos aqui na via, tá certo? É muito comum, logicamente, que o motorista, o condutor, ele vai ter sua parcela de responsabilidade. Mas esses buracos aqui acontecem muito e os veículos vêm desviar do buraco, acaba saindo do seu fluxo, entra no fluxo oposto. E quem vem do outro lado da mesma forma e acaba ocorrendo esse risco de colisão. Depois da colisão, o passageiro da moto foi arremessado contra o para-brisas deste veículo. O impacto foi tão forte que ele morreu no local. O condutor da moto sofreu escoriações e foi levado ao hospital. Os 4 ocupantes dos outros 2 veículos envolvidos no acidente tiveram ferimentos leves e vão ser submetidos a testes do bafômetro ou exames de sangue. Ainda no local do acidente, a polícia descobriu que os 2 ocupantes da moto tinham antecedentes criminais. Eles cumpriam pena no regime semiaberto por porte ilegal de armas. Os moradores da Copab que estiveram no local da ocorrência disseram que os acidentes são comuns na área por causa dos buracos. Situação que vem recorrente, em virtude da quantidade de buracos e o descaso, das autoridades que tem que ver uma situação como essa e estamos entregues aí às baratas. No passado tivemos audiência pública onde o representante do DES se comprometeu em tapar os buracos, mas até agora ficou só na promessa, Buraco também mata. É preciso que as autoridades possam reconstruir essa estrada aí, que está em situação intrafegável. A greve dos agentes escrivães da Polícia Civil caminha para um recorde histórico. Já são 56 dias de paralisação sem perspectiva de acordo para os próximos dias. No governo passado, o de Vilma de Faria, a categoria cruzou os braços por 57 dias e o presidente do Simpol, de Jair Oliveira, acredita que a greve no governo Rosalba deve passar dos 2 meses. Até o momento, não há acordo com o governo. Em 3 reuniões na governadoria, uma delas com o secretário do Gabinete Civil, Carlos Augusto Rosado, só houve entendimento na convocação dos policiais concursados. O governo tem convocado os concursados aos poucos, de 20 em 20, dos 509 aprovados em 2008. O Simpol quer a convocação dos 260 aprovados que faltam ser aproveitados. Além do salário médio de R$ 7.200 e da convocação de concursados, os agentes e escrivães da Polícia Civil reivindicam a retirada de presas das delegacias, serviço de limpeza nas unidades, coletes, só estão disponibilizados 430 para mais de 1,4 mil policiais, armas, veículos e a informatização de todo o sistema de notificações e inquéritos da Polícia Civil. Os servidores do ITEP também estão em greve há quase 2 meses e reivindicam principalmente o estatuto da categoria que dorme nas gavetas do governo. Uma notícia agora de manhã,
aqui nos portais de notícia, o portal nominuto.com está informando aqui que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, entregou o cargo à presidente Dilma hoje de manhã. Ele cumpriu determinação da Executiva Nacional do PSB de entregar os cargos do governo federal. O Palácio Planalto, até o final da manhã, não tinha se manifestado, mas pelo Twitter, Fernando Coelho, que é de Pernambuco, comentou após a reunião: acabo de sair de uma boa e agradável conversa com a presidente Dilma. Agradeci a oportunidade de servir ao meu país como ministro de Estado. Noutra mensagem, também pelo Twitter, o agora ex-ministro afirmou: aguarda um comunicado da presidente Dilma para a transmissão de cargo entre hoje e amanhã. O provável substituto de Coelho no Ministério da Integração Nacional deve ser o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. E vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 1º de outubro. A Tribuna do Norte traz aqui na manchete principal: filha sob custódia, mãe ameaçada de prisão. É a história de Maria Rosa da Silva, que mantinha a filha de 16 anos acorrentada por conta do uso de crack. A menina é usuária de crack e a única forma que a mãe encontrou para prendê-la dentro de casa foi acorrentá-la. Ontem a polícia chegou e ela chegou a ser levada à delegacia, pagou fiança e vai responder o processo em casa. E a menina foi para o Conselho Tutelar. É essa a história que a Tribuna do Norte conta hoje na sua manchete principal. O Novo Jornal diz aqui: nova briga anunciada na Assembleia Legislativa. A exemplo de 2012, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público vão para dentro do Parlamento lutar para manter o orçamento proposto pelo governo. O governo, aliás, eles vão lutar contra a proposta do governo. Esse é o assunto da minha entrevista daqui a pouquinho com o deputado Getúlio Rego também. E nesta terça-feira, 1º de outubro, o portal de notícias No Minuto destaca: Polícia Federal faz operação em 3 estados para apurar desvio de dinheiro público. Aproximadamente 100 policiais federais cumprem, desde o início da manhã de hoje, 20 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Também é destaque no Minuto: Comissão de Constituição e Justiça aprova o fim do voto secreto na Assembleia Legislativa. A PEC de autoria da deputada estadual Márcia Maia foi apresentada no mês de agosto e agora será apreciada por uma comissão especial antes de seguir para a votação em plenário. Também é destaque no Minuto: o Tribunal Regional Eleitoral atendeu 240 mil eleitores. Desde o início do recadastramento biométrico em Natal, eleitor que opta pelo agendamento pela internet ou por telefone tem sido atendido com conforto e mais rapidamente em comparação aos atendimentos sem agendamento. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Kelps Lima assume o Solidariedade no Rio Grande do Norte. Eduardo Campos marca visita ao estado para o dia 11. Dilma chega amanhã. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O deputado estadual Kelps Lima vai se filiar ao Solidariedade, novo partido político criado pelo deputado federal por São Paulo, Paulinho da Força Sindical. A decisão foi tomada na manhã de ontem, em café da manhã, em São Paulo, entre Kelps e o próprio presidente nacional da legenda. O Solidariedade será um dos 5 maiores partidos do Congresso Nacional, com mais de 30 deputados federais. Kelps Lima vai se dedicar à montagem do partido no Rio Grande do Norte, convidando pretensos pré-candidatos a deputado estadual e federal a se filiarem à sigla. Olha, o deputado Kelps Lima estava de olho numa destas novas legendas. Ele avaliava a possibilidade de assumir o Rede Sustentabilidade da ex-senadora Marina Silva. Mas a legenda de Marina não deve obter o registro do TSE por não ter atingido o número suficiente de assinaturas, 492 mil assinaturas, como exige a lei eleitoral. A decisão sobre a rede está em aberto e devemos ter alguma novidade ainda hoje em sessão do tribunal em Brasília.
Até sábado, dia 5, prazo final das filiações, teremos algumas novidades no plano local. Ricardo Mota, o deputado Ricardo Mota, presidente da Assembleia Legislativa, que estava de malas prontas para se filiar ao PP, Partido Progressista, poderá assumir o comando do PROS, Partido da Ordem Social recém-criado. A exemplo de muitos políticos, Ricardo Mota também quer um partido para chamar de seu. O deputado federal Betinho Rosado pode se filiar ao PROS ou ao PP, Partido Progressista. As conversas estão em andamento. Mas para escapar de Zé Agripino, Betinho tem de se filiar a uma nova legenda, hein? Já falaram no Solidariedade e agora Betinho pode ir para o PROS. Com a palavra, o deputado Betinho Rosado. Olha, eleição presidencial. O Rio Grande do Norte entrou no roteiro, na rota dos presidenciáveis. E não deve ter sido à toa que o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidenciável do PSB, confirmou presença num evento do partido 9 dias depois de mais uma visita de Dilma Rousseff ao Rio Grande do Norte. Dilma estará amanhã em Ceará-Mirim, inaugurando novas unidades do IFRN e entregando diplomas a 4.000 formandos do Pronatec. Já Eduardo Campos estará dia 11 em Mossoró, num evento do PSB organizado pelo grupo da deputada federal Sandra Rosado, ex-líder do partido e pessoa de grande prestígio junto ao presidente nacional do PSB. Tanto Dilma como Eduardo Campos vêm ao Rio Grande do Norte fazer campanha eleitoral, antecipada para alguns. A presidente tem como disfarçar a visita com inaugurações. Já Eduardo Campos nem precisa disfarçar nada, vem sentir o pulso dos correligionários no estado e manter seu nome em evidência na mídia local. Apesar de Dilma ter voltado a crescer na intenção de votos e Eduardo Campos patinar nas pesquisas, o governador pernambucano será um calo que pode incomodar a presidente Dilma na região Nordeste, subtraindo-lhe votos preciosos numa disputa que pode contar com 5 candidaturas de peso: Dilma Rousseff, Marina, Aécio Neves, Serra e Eduardo Campos. Eu estou curioso para ver a movimentação dos políticos locais do PT e do PSB em torno dos dois visitantes, Dilma e Eduardo Campos. Apesar de Eduardo Campos ter devolvido os cargos que o PSB ocupava no governo federal, a turma do PSB local não quer saber de largar Dilma e os espaços federais. Já Vilma de Faria, do partido do Eduardo, não quer perder o PT de vista para eventual aliança no próximo ano. No Rio Grande do Norte, PT e PSB ainda estão juntos e misturados, com vistas ao palanque estadual de 2014, mas ninguém sabe por quanto tempo. Com o passar dos meses e com a definição do jogo nacional, petistas e vilmistas deverão estar em campos opostos. A conferir. As obras de mobilidade da Copa do Mundo de 2014, anunciadas pela Prefeitura de Natal, devem entrar na fase de execução em aproximadamente 3 semanas. Uma etapa que vai exigir muita paciência do motorista natalense. A reportagem é de Rayane Guedes. As principais vias de escoamento do trânsito já foram completamente recapeadas. A Prefeitura aguarda agora a sinalização horizontal e vertical, além da abertura de um canteiro central no cruzamento das ruas Militão com a Prudente de Moraes, em Candelária, para finalizar a etapa de desvios. O natalense deverá ganhar ao todo 3 novos semáforos para organizar o fluxo. Vai ser feito exatamente como está mais à frente na Raimundo Chaves, vai ser implantado o mesmo semáforo aqui nesse cruzamento, que a gente vai abrir o canteiro central para dar a quem está vindo de Candelária, sentido centro, poder pegar à esquerda, descendo a São José, sentido centro. O desvio na Prudente de Moraes terá início na rua Militão Chaves até a Avenida Mintas Barros. Todo o trânsito, inclusive o transporte público, escoará pelas ruas São José e Jaguarari. O acesso de moradores ao bairro será feito pelas perpendiculares. A instalação de vias com sentido único é uma das mudanças previstas durante as obras de mobilidade da Copa do Mundo de 2014. Aqui na Avenida Mintas Barros, por exemplo, o tráfego será apenas com sentido da 9 até a Salgado Filho. Na Miguel Castro, o sentido será oposto, apenas da Salgado Filho para a Rua dos Tororós.
Caso a mudança dê certo, o sentido binário, como é chamado, será instalado definitivamente. A expectativa é de que todos os bloqueios sejam feitos em aproximadamente 3 semanas. Durante o período, além de acesso à informação, o natalense precisará de muita paciência. A CEMOB vai ter equipe, os 3 turnos dos agentes de trânsito, como os fiscais de transporte, para dar toda a orientação à população. Olha, quem gosta de esportes, valoriza uma vida saudável, não pode ficar fora dessa, hein? 5ª corrida noturna do SESI, dia 19 de outubro, em Natal. E vai reunir industriários e toda a comunidade com distribuição de muitos prêmios. A corrida do SESI será na Via Costeira, que recebe pela primeira vez o evento. Serão baterias de 5 km e 10 km nas categorias infantil, de 4 a 13 anos, e adulto, a partir das 3 horas da tarde. São mais de R$15 mil em prêmios, participe. Além disso, os industriários classificados em primeiro lugar no masculino e no feminino vão ganhar viagem com todas as despesas pagas para participar da corrida de São Silvestre em São Paulo. Olha que legal, hein? Participe. Acesse o site rn.sesi.org.br. Corrida noturna, inscreva-se. A taxa de inscrição custa R$40. Funcionários do Sistema Fier Industriários têm inscrição gratuita. Corrida noturna do SESI, em 19 de outubro, na Via Costeira, uma realização SESI-RN. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o deputado estadual Getúlio Rego, do Democratas. O parlamentar acredita que as eleições do próximo ano serão as mais imprevisíveis da história do Rio Grande do Norte. Por quê? Eu vou perguntar para ele. Eu volto em instantes. O deputado estadual Getúlio Rego, líder do governo na Assembleia Legislativa, acredita que as eleições do próximo ano serão as mais imprevisíveis da história do Rio Grande do Norte. Boa tarde, deputado Getúlio Rego. Por que é que o senhor disse isso aos jornalistas na semana passada? Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectador. Pela constatação do dia a dia da convivência com a população. Depois daqueles grandes movimentos que tomaram conta das ruas do país, ficou evidente que a população sensibilizou-se e há manifestações espontâneas, as mais robustas, da mudança do cenário. As pessoas estão dizendo claramente que será a maior interrogação o resultado da eleição de 2014, porque ninguém tem segurança se vai prevalecer candidato, partido, ideologia, qualquer tipo de coisa. Eu acho que a mudança na composição das casas legislativas será gigantesca. Em média, a cada eleição, essa mudança fica em torno de 40% nas casas legislativas. Você acredita que pode ser maior esse percentual? Eu acredito até diante de uma perspectiva não esperada. Você não sabe quem serão os candidatos que puxarão voto na eleição de 2014. Porque ninguém pode arquivar aquele sentimento popular que tomou conta da nação. Lógico que há sinais claros de intromissão, de baderna dentro do processo para tentar minimizar a continuidade daqueles grandes movimentos, uma forma de inibi-los, porque a coisa está ficando insustentável. O povo hoje vai cobrar muito mais seriedade, honestidade. Quem for continuar com o programa da compra do voto, eu acho que vai sofrer uma grande decepção. Aliás, que a compra do voto que é proibida por lei, mas a gente sabe que na prática isso acontece. É pouca gente que não faz, viu, Diógenes? A Justiça, o Ministério Público são impotentes para isso. Não há fiscalização que possa coibir a prática disso. É evidente. Isso rola solto no processo eleitoral, nas campanhas municipais, nas campanhas proporcionais, que, aliás, já há sinais muito claros que já estão praticando a atração de apoio na base de favores materiais. Já há evidentes... Troca de partido agora, com vistas às eleições, isso se caracteriza? O senhor está fazendo referência a isso? Não, eu estou fazendo referência já à atuação de campo. Vereadores sendo contactados para assumir compromisso político diante de uma oferta material.
Alguns já me procuraram e eu libero os vereadores. Nesse contexto eu estou fora, não entro nesse tipo de prática. E esse tipo de prática o eleitor, o senhor acha que vai tentar rejeitar nesse processo do ano que vem? Exatamente, é isso onde eu acho que vão cair do cavalo. Não vai ter ação prática eficaz na busca do voto pelo apelo material. Por falar em eleição, o senhor é líder da governadora na Assembleia Legislativa, eu lhe pergunto, governadora é candidata à reeleição? A governadora hoje está cuidando com um esforço gigantesco para tentar reequilibrar o Estado. O Rio Grande do Norte ficou ingovernável para vários governos. Foram concedidos planos de cargo, carreira e salário para servidores sem se preocupar com a repercussão financeira disso para os cofres do Estado. A Assembleia tem culpa nisso. Além do mais, você vê, você fazia parte da Assembleia, da TV Assembleia, e viu que no debate eu alertei a população que aqueles planos que estavam sendo ofertados no ano eleitoral eram planos, me enganam, que eu gosto, porque os que não foram implantados não podem sê-lo por força de dispositivo que consta na próxima lei, ou seja, o limite prudencial. O Estado está acima disso. E há também, Diógenes, uma culpa disso, parte do Congresso Nacional. Se estabelece piso nacional sem consultar prefeitos e governadores da repercussão financeira disso. O resultado é que, com a economia em declínio, como já está evidente no Brasil, o governo tendo que abrir mão de receitas compartilhadas, no caso, suspende o IPI de automóvel, veículos automotores, linha branca, material de construção, mas não consulta os sócios do dinheiro, que são os prefeitos e governadores. O resultado disso é queda de receita e a despesa mês a mês aumentando em função dos planos aprovados e implantados no passado que não podem ser revertidos. Então, a despesa passa a ser maior do que a receita e aí o governo se paralisa nas suas ações essenciais. Aí o senhor acredita que isso inviabilizou o Estado? Todos esses planos, o Estado está quebrado? Eu acho que está inviabilizado para hoje e para o amanhã. Quem suceder a governadora Rosalba vai repassar pelas mesmas dificuldades que ela está passando. O governo passado também passou por dificuldades já similares, mas não houve uma consciência de que não poderia avançar mais na oferta de favores que tivessem apelo eleitoral, que por sinal terminaram inúteis. A gente tem acompanhado as dificuldades da governadora. No campo político, ela passou a ser abandonada aí por alguns aliados da campanha eleitoral. E há quem fale em impeachment da governadora no plenário da Assembleia, no caso, o seu colega da Assembleia, o deputado Nélton Queiroz. Até que ponto essa discussão sobre impeachment da governadora pode vingar politicamente? Eu acho que a gente tem que ter seriedade, equilíbrio para poder julgar o governo Rosalba. Ela está administrando com absoluta seriedade, honestidade. Não há só uma manchete que desabona a conduta ética do governo. Nesse aspecto, ela é intocável. O que ela está gerenciando é um Estado em situação pré-falimentar, com muito esforço, cortando gastos, tentando garantir o pagamento dos servidores, que neste último mês, por exemplo, setembro é sempre um mês de receita menor, já teve que apelar para pagar com o ingresso de caixa até o próximo dia 10, a um percentual de 8% dos servidores. Né? Então, mas houve um atraso, que é ruim para o governo. Que é ruim para o governo e que é ruim para o funcionário que deixou de receber em dia, lógico. Mas isso é uma coisa do possível. O governo tem tomado algumas atitudes, por exemplo, que são republicanas do ponto de vista de sociedade na educação. A educação do Rio Grande do Norte, o efeito não será de imediato, mas quem for vivo verá que com a equipe profissional, comandada pela professora Betânia Ramalho, gerará frutos muito importantes para o futuro da educação no Rio Grande do Norte. Deputado Getúlio Rego, eu queria um comentário sobre a votação do orçamento na Assembleia, que vai gerar aí uma guerra entre os poderes, né? Há uma grande discussão em torno do orçamento que foi cortado para o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, também para o Tribunal de Justiça. O que é que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que o governo, nós estamos defendendo internamente que busque permeabilizar o canal de negociação com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Assembleia, com o Tribunal de Contas, para formatar um orçamento que seja possível dentro do princípio da harmonia que é preceito constitucional. A crise está instalada, o senhor acredita que vai recompor? Então é preciso compartilhar a realidade do Estado de forma clara, transparente, e nesse sentido eu tenho buscado sempre
a retomada do diálogo com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Assembleia. O senhor tem atuado como bombeiro nessa Eu história? estou atuando de forma muito intensiva, porque para um Estado fragilizado financeiramente, é impossível você fazer a travessia sem um entendimento do compartilhamento dessas dificuldades à luz dos poderes judiciário, legislativo e executivo, juntamente com o Ministério Público e o Tribunal de Contas. É isso aí. Eu conversei com o deputado estadual Getúlio Rego, líder do governo na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e boa tarde. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para Giovanito Brito, diretor da GB Tecnologia. Um abraço também para o empresário Sandro Marcelo, da Clipe Produções. E um abraço também para o Manuel Ribeiro, Manelito, gente que acompanha nosso noticiário. A todos, obrigado pela audiência. Fique com a programação da Band. Eu espero você amanhã aqui no RN Acontece.